Olá, pessoal. Vou escrever aqui que é uma live em português hoje, enquanto todo mundo vai se conectando. Bom dia, bom dia. Então, vou marcar aqui um comentário falando live em português sobre a missão Brasil. Fixar comentário, pronto. Assim todo mundo sabe que a live de hoje é em português. Então, enquanto o pessoal vai se conectando, vou me apresentar aqui rapidinho. Já tem mais de 70 pessoas conectadas. Então, meu nome é Elisa Rinco, eu faço parte da equipe da Quebec Internacional já fazem alguns anos. E nós estamos com mais uma missão de recrutamento para o Brasil, que vai ser lançada, já foi lançada, né? E que vai ser efetuada na cidade de São Paulo. Tá? Então, nós retornamos para São Paulo agora no mês de outubro, com empresas e com estabelecimentos de ensino para uma missão de recrutamento. Vou passar as informações como de praxe para vocês, né? Quais são as datas principais, os setores, as empresas, quais são as ofertas de estudo, quais são os estabelecimentos que estão participando. E a intenção hoje, como sempre, é tirar as dúvidas de vocês quanto à missão. A gente vai fazer uma série de lives, tá? Vai ter live toda semana pra gente poder conversar um pouco com vocês e responder as perguntas, tá bom? Então vamos lá, para a parte de trabalho, vou começar falando um pouco das oportunidades de trabalho, tá? Para essa missão. Saibam que não são ainda todas as oportunidades que estão no site, rolou um atraso de algumas empresas, então vai ter mais vaga, tá? Mas são dois setores que estão representados. É o setor aeronáutico, que tem vagas de engenharia, né, entre outros, e o setor manufatureiro, tá? Então, são 4 empresas desses dois setores que estão recrutando trabalhadores brasileiros, tá? As inscrições começaram no dia 11 de agosto, então agora na segunda-feira, e vão até o dia 22 de setembro, então ainda tem 38 dias para vocês criarem o perfil e postularem para as vagas de trabalho. A única forma de participar dessa iniciativa é através do site da Quebec na Cabeça ou da Quebec en Tête. É aqui o nome do perfil que vocês estão vendo que a gente usa para fazer as lives, né? O Quebec en Tête é o mesmo nome do nosso site. Se vocês colocarem também em português no Google, Quebec na Cabeça, vocês vão achar a nossa página. É a única forma de participar, isso é muito importante, porque infelizmente há muitos casos de fraude, tá? De oportunidades aqui para o Quebec, então saibam que as nossas iniciativas são 100% gratuitas para os candidatos, não precisa pagar para participar, não precisa pagar para criar o perfil na nossa plataforma, tudo é 100% gratuito para os candidatos, então a única forma, tá? De participar é através do nosso site, tá bom? Então, tem que criar o perfil no nosso site em francês até o dia 22 de setembro, tá? Para poder participar. A criação do perfil tem que ser feita em francês, pois, mesmo que as vagas não exijam um nível de francês intermediário ou avançado, é a forma dos recrutadores conseguirem entender o perfil de vocês, tá? Então, mesmo que não tenha uma exigência de francês, o perfil de vocês deve absolutamente ser criado em francês, porque senão os recrutadores não vão entender, não vão conseguir convocar vocês para as entrevistas, tá bom? A mesma coisa para os estudos, tá? Então, para qualquer oportunidade que vocês postulem, o perfil deve ser criado, tá? Em francês, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais em detalhe. Tô com o site aqui aberto, da Quebec na Cabeça, do Quebec en Tête. Se vocês clicarem em oportunidade de trabalho, vocês vão ver a Missão Brasil. Se vocês clicarem em oportunidade de estudo, vocês vão ver também as informações da Missão Brasil, tá? Continue mandando as dúvidas, tô vendo que já tá chegando, tá? Vou fazer aqui um resumo da missão e aí eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Começando então pelo setor, pela parte do trabalho, tá? Então, setor aeronáutico, a gente tem cargos técnicos como, por exemplo, montador de aeronave, técnico de mecânica de aeronaves, e tem os cargos de engenharia, né, como engenheiro aviônico e engenheiro elétrico, e tem também as vagas no setor de manufatura, como caldeiro, funileiro, soldador e eletromecânico. Acho que eu vi passar alguém falando que era eletromecânico, então corre lá. Eletromecânico que não viu as vagas ainda, porque não foi olhar o que tá no nosso site, tá?
Vocês têm então até o dia 22 de setembro para poder criar o perfil de vocês e postular. Entrando aqui para ver as vagas, tá? Vou contar para vocês. Por enquanto tem 10 vagas, mas como eu falei no começo, não são todas as vagas que foram publicadas. Vai ter mais vaga que vai entrar, tá? Então dê uma olhadinha nos próximos dias, porque vai ter mais oportunidade. Se a gente der uma olhada no nível de francês, tá? Por enquanto tem 7 dessas 10 vagas que exigem um nível intermediário e 3 que exigem um nível avançado. Como sempre, no Brasil, grande parte das empresas são acompanhadas por intérpretes, tá? Então, não deixem de postular se vocês não estão seguros com o nível de francês de vocês, porque as empresas estarão acompanhadas por intérpretes, tá? Para as entrevistas, ok? Então, por enquanto, 10 ofertas de trabalho. Lembrando que uma oferta não significa uma contratação. Para várias das vagas, as empresas vão contratar vários trabalhadores, tá? Então, é o caso, por exemplo, das oportunidades em manufatura. Não é porque tem uma vaga de soldador que só um soldador será contratado. Pelo contrário, as empresas têm necessidade de contratar vários profissionais, tá? Por exemplo, tô abrindo aqui a vaga de soldador da empresa Metalus, tá? A empresa Metalus está contratando 10 soldadores, tá? O que é importante vocês analisarem na vaga de trabalho. Então, vocês sempre vão ver o salário, que é por taxa horária, então quanto vocês podem ser pagos por hora ou o salário anual, tá? Número de horas de trabalho por semana, então normalmente aqui o full time é a partir de 30 horas, tá? Para essa vaga de soldador, por exemplo, é 40. E vocês vão ver o código CNP da vaga, que é super importante para vocês fazerem pesquisas depois, né? Eu sei que a gente sempre quer saber, poxa, pode ou não pode vir com a família? Depois eu consigo pleitear aí um programa de imigração permanente? Então, com o código CNP, vocês conseguem checar se a família pode acompanhar o trabalhador e vocês podem checar também nos programas de imigração se é uma vaga que é qualificada, pouco qualificada e como que está o funcionamento dos convites, né, para poder fazer uma demanda de residência permanente, tá? Além dessas informações, no topo, tá, da descrição da vaga, vocês vão ver também que tem as competências que são exigidas pela empresa, tá? Quais são as funções principais, então o que você vai ter que fazer como soldador, aqui no caso da vaga que a gente está olhando. Qual é o nível do idioma que é exigido, tá? Do francês, e algumas vagas também podem exigir inglês, tá bom? O nível de estudos, então, por exemplo, para uma vaga de soldador, eles estão exigindo o nível técnico, tá? Então, um diploma técnico em soldagem ou uma atestação de qualificação profissional em soldagem. O nível de experiência, tá? Então, nível intermediário entre 2 e 9 anos de experiência com a parte de solda. E tem precisões adicionais. Então, por exemplo, essa vaga de soldador é uma vaga sindicalizada, tá bom? Então, todas essas informações vocês encontram no site, tá? Lembrando, o único site para poder postular é o da Quebec na Cabeça, do Quebec en Tête, e a única forma de participar é criando um perfil na plataforma e postulando para as vagas de trabalho que correspondem ao perfil de vocês, tá bom? Lembrando que é gratuito. E para vocês consultarem as vagas, não precisa ter criado o perfil. Se vocês entrarem agora no site, quiserem olhar junto aqui comigo para poder fazer perguntas, tá? Vocês conseguem ver as vagas, só que para postularem tem que ter criado o perfil na plataforma, mas para consultar as vagas não precisa, eu não tô logada agora e tô conseguindo ver as vagas, tá bom? Então, vamos aqui voltar um pouquinho. Vou pegar uma vaga da Gala Aerostaff, que é uma novidade aí, o setor aeronáutico para o Brasil. Vou pegar aqui técnico de mecânica de aeronaves, tá? Então, mesma coisa, vocês têm o salário, o número de vagas são 15 vagas, tá? Então, de novo, não é porque tem uma vaga que tá fechada que é uma contratação, pelo contrário, para muitas dessas vagas, tá? As empresas estão procurando contratar várias pessoas, tá? Mesma coisa, vocês têm a quantidade de horas por semana e vocês têm o código CNP da vaga para vocês verem se é uma vaga qualificada ou pouco qualificada, tá bom? No caso aqui, é um código CNP de uma vaga qualificada. Vocês sempre têm também o site, tá, da empresa que está participando da iniciativa, né? Então, vocês conseguem consultar o site da empresa, né, para poder saber um pouco mais aí sobre o empregador, onde que ele se localiza, qual que é o histórico da empresa, tá?
Tem uma descrição da vaga, competências técnicas novamente, funções principais, o nível de francês, né? Então aqui, por exemplo, para esse cargo, eles estão exigindo um francês intermediário. O nível de estudos, tá? Estudos técnicos também, então 2 anos ou mais de experiência na fabricação aeronáutica ou construção pode ser considerada uma vantagem, e o nível de experiência entre 2 e 9 anos, tá? Todas as especificações estão indicadas nas vagas, tá? Então eu aconselho vocês a abrirem realmente o descritivo das vagas que interessam vocês e darem uma olhada aí quais são as exigências da empresa para vocês poderem saber que se vale a pena, né? Se corresponde aí ao perfil de vocês ou não, tá bom? Vamos dar uma olhada agora nas oportunidades de estudo, tá? Então, para essa iniciativa, né, desde o ano passado, a gente tem tido aí as oportunidades de estudo para o Brasil. É um mercado que tem se aberto muito para os estabelecimentos de ensino, tá? Aqui no Quebec. Então, dessa vez a gente tem a Universidade de Laval que está participando com os níveis de bacharelado, mestrado e doutorado. E tem também o Cégep Sept-Îles. Os Cégeps aqui no Quebec são de nível técnico, tá? Então, são 3 anos de curso e todos os cursos são em áreas bem diversas, ok? Então, se a gente dá uma olhada aqui na página dos estudos, tá? O Cégep Sept-Îles está oferecendo diplomas de estudos colegiais, que é o técnico, de 3 anos, na área de manutenção, enfermagem, educação infantil, informática, tecnologia, engenharia elétrica e tecnologia mineral. Já a Universidade de Laval está com muitos programas que estão na plataforma, tá? Porque são vários níveis, tá? De estudos. Então, a gente tem os bacharelados em ciências, mestrados profissionais em ciências e engenharia, tem os bacharelados em engenharia, os mestrados com dissertação e os doutorados, tá? Quando a gente entra nos programas de estudo, vou abrir aqui um com vocês para a gente poder analisar. Então, são 23 programas de estudos que estão na plataforma. Vocês conseguem filtrar pelo nível de estudos, pelo diploma que vocês querem obter aqui do Quebec, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar no nível técnico colegial, tá? Vou pegar aqui o técnico de educação infantil, tá bom? Então, 3 anos, tá? Então, para as ofertas, né, de estudos, o que vocês vão analisar? Qual é o setor? Qual é o diploma que vocês vão obter no final da formação? E qual é a duração do curso, tá? Então, aqui no caso, o diploma técnico de educação infantil são 3 anos, ok? Então, vocês vão encontrar um resumo do programa, né? O que vocês vão aprender nesse programa, nessa formação. Qual que é o valor, tá, dessa formação. Então, aqui, os Cegeps, as universidades, elas são públicas e existe um valor, tá, para os estudantes internacionais que vêm estudar aqui no Quebec. Então, em todos os programas que ficam na nossa plataforma, né, que são afichados na nossa plataforma, sempre tem o valor, tá? Então, vocês já vão se inscrever sabendo quanto que é que vocês têm que pagar para poder fazer esse curso aqui no Quebec. Então, não tem surpresa, tá? Todos os valores estão no nosso site. Então, para essa formação, o valor varia entre 12 e 15 mil dólares, tá, por ano letivo. As exigências, então, tem que ter 17 anos ou mais, 12 anos de estudo, né, um mínimo de 12 anos de estudo no país de origem e um nível de francês intermediário. Nas formações, vocês vão encontrar qual que é o futuro profissional de uma pessoa que faz essa formação aqui no Quebec, né? Então, por exemplo, aqui, ele tá falando que você pode trabalhar como educador ou educadora, né? Em, por exemplo, em creches, em escolas, em jardins de infância, tá? Então, em todas as formações tem também qual que é o futuro profissional para quem faz esse tipo de formação, ok? Vou voltar aqui um pouquinho na minha página inicial e vou dar uma olhada nas perguntas que eu vi que foi chegando bastante. Então, vou voltar um pouquinho, vamos dando as perguntas que eu com certeza vou conseguir ver aqui enquanto eu vou rolando um pouquinho para baixo, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Um estrangeiro morando no Brasil pode participar ou somente para brasileiros? Um estrangeiro morando no Brasil pode sim participar, né? O importante é estar disponível, tá? Para as entrevistas nos dias das entrevistas, né? Que são 18 e 19 de outubro. Então, se você está morando no Brasil legalmente e você está disponível para as entrevistas e o seu perfil corresponde, né, às vagas que estão fechadas, pode postular sim, não é exclusivo para brasileiros, tá bom? Deixa eu ver aqui. Fiz uma aplicação no site para a Gal com uma cover letter direta para ela. Consigo fazer uma cover letter específica para a Metaluz. Funciona assim no nosso site. Imagino que seja Eduardo, tá? No nosso site você consegue preencher, tem uma parte lá que você faz um resumo profissional, tá? Do seu perfil. Então não é um resumo profissional por empresa, ok? Quando você escreve lá as suas intenções de trabalhar no Quebec, você está falando sobre você não está se dirigindo diretamente para a empresa, tá? Então, o que você tem que fazer, na verdade, é criar um perfil que corresponda às vagas que você vai postular. Se você pode postular para mais de uma empresa, mas o seu perfil não está se dirigindo só para aquela empresa, tá bom? Se você postular para mais de uma, elas vão ver a mesma informação do teu perfil, tá bom? Mas você consegue alterar o que você já colocou, tá? Para que seja um pouco mais neutro e falando do teu percurso, não dirigido unicamente para uma das empresas que vocês para qual você postulou, tá? Aqui falando que o francês pode mudar a vida de vocês, com certeza. Muda porque sem falar francês fica um pouco complicado. Tem vagas na área da saúde? Não. Dessa vez nesse recrutamento não tem vaga na área da saúde, tá? O recrutamento para a área da saúde está em pausa nesse momento no Quebec. É o governo do Quebec, tá? Que é responsável pelo recrutamento na área da saúde, né? Então, nos anos anteriores, a Recrutement Santé Québec, que é a RSQ, é um órgão aqui do Quebec, tá? Que faz o recrutamento para a área da saúde, participou das nossas missões, mas nesse momento eles estão em pausa, tá? Então não sei quando que a gente vai ter novas oportunidades para a área da saúde. Não significa que não tem necessidade, mas nesse momento quem tem acompanhado aí as notícias quanto ao recrutamento do Quebec sabe que tem algumas áreas que estão em pausa nesse momento porque a gente tem passado por uma recessão econômica e muitas reformas na área de imigração, tá? Então para essa edição não tem vaga na área da saúde. A mesma coisa para a área de TI, né? Logo em seguida aqui apareceu a perguntinha sobre a área de TI. A gente fez uma missão mundo no mês de maio, onde tinha vagas de TI, né? Então a gente tinha algumas empresas que estavam com necessidades aí de recrutamento. Para essa iniciativa agora do Brasil não tem. Mesma coisa não significa que não tem necessidade, tá? Mas as empresas que participaram fizeram um recrutamento agora bem recente, então não tem necessidade agora num espaço de tempo tão curto, tá? Novamente, não significa que não vai ter mais, pelo contrário, quem acompanha a gente há alguns anos sabe que a cada missão tem empresas diferentes, setores diferentes, né? A gente sempre tem novidade, tem setores que se repetem, é o caso da manufatura, que anda bem forte esses últimos anos, principalmente para a América Latina, e tem alguns setores que às vezes desaparecem temporariamente, tá? Para as missões de recrutamento, como que funciona, né? Por que as empresas se inscrevem, né? Então, elas estão com uma necessidade de recrutamento nesse momento e sabem que o Brasil é forte em tal setor, né? Então, não é que as empresas de TI não querem mais recrutar no Brasil, mas é uma área agora que está um pouco parada na área do recrutamento. Então, por isso que a gente não tem nenhuma empresa, tá? Nesse setor não significa que não tenha mais nenhuma necessidade ou que esse setor não vai reaparecer para as missões futuras, tá bom? Vai entrar mais empresas sim, Priscila, tem uma empresa que não colocou ainda as vagas na plataforma, tá? São 4 empresas que estão participando, então sim, vai ter mais vaga e mais empresas que vão aparecer na plataforma. A gente começou a promoção porque estava prevista, tá? Mas não é tudo que foi colocado no site porque não deu tempo, tá? Tá aqui o pessoal perguntando, área de tecnologia, energia renovável, área de corte ou lavoura, né? Então, os únicos 2 setores que estão representados nessa missão para a área de trabalho, tá? Para a parte de empregos, manufatura e a área de aviação, que tem vagas para engenheiro e que tem vagas técnicas, tá? Tem a parte de estudos, tá? Para quem é de outras áreas, aconselho vocês fortemente a darem uma olhada nas oportunidades de estudo, tá? Porque às vezes a área de trabalho de vocês não é uma área em demanda aqui no Quebec, mas vocês podem ter o interesse, né, de fazer talvez um mestrado, se especializar aí
na área de vocês em outra língua aqui no Quebec. Então, como agora a gente tem área de estudos que está bem presente para o Brasil, aconselho vocês a darem uma olhada nas oportunidades, porque com certeza pode valer a pena também como projeto aqui de vir estudar e trabalhar no Quebec, tá bom? Vamos lá. Formada em contabilidade. Bom, contabilidade é uma profissão que ela é regulamentada aqui, então a primeira coisa é que você não pode praticar sem fazer parte da ordem, né, dos contadores, tá? Por ser regulamentada, são vagas que a gente normalmente não vê nas missões, porque é um pouco mais difícil você contratar a pessoa sabendo que ela não vai poder praticar aqui, né? Existem alguns acordos com países, né, para facilitar a validação dos diplomas, que é o caso da área da saúde, né? Então, por isso que saúde sempre foi bem forte, a gente sempre vê os candidatos aí participando das nossas iniciativas, tá? Então é um pouco mais rápido, um pouco mais simples, não vou falar que é fácil, é um pouco mais simples, né, para os brasileiros, tá? Mas a área de contabilidade é uma área que é regulamentada aqui, chances sempre tem, né? Então as oportunidades aqui existem, não são todas as oportunidades que elas são pro internacional, tá? Então, para algumas áreas, se você vier, por exemplo, fazer uma formação na sua área aqui, uma especialização para poder ter acesso aí, né, ao título de contador, você provavelmente conseguiria uma oportunidade local, mas algumas áreas elas não se viram para o internacional, porque naturalmente no nível local as empresas encontram candidatos, né, que podem aí preencher essas vagas e, além de tudo, tem essa etapa aí da validação do diploma, caso o candidato seja formado em outro país, fora, né, fora do Canadá, tá? As vagas de estudar estão pedindo nível avançado de francês. Sim, realmente a empresa colocou o nível avançado de francês, mas não deixe de postular. Para o Brasil, as empresas sempre têm muita flexibilidade contra os candidatos, porque eles sabem que é um pouco mais difícil encontrar candidatos que têm um nível assim tão avançado, tá? A gente já previu intérpretes para essa missão, então não deixem de postular por causa do nível, né? A empresa com certeza vai ter mais flexibilidade aí, vendo que os candidatos que são super bacanas, que têm um perfil maravilhoso, às vezes não tem o nível de francês que eles estão procurando. Não mintam no perfil, sejam sinceros, tá? Isso não vai penalizar vocês. O que vai penalizar é se vocês mentirem e chegar na hora e não conseguir falar francês, tá bom? Deixa eu continuar descendo aqui. Lá. Vagas da saúde eu já falei, né? Dessa vez, então, não tem. Estão aplicando para uma permissão de trabalho aberta. Tem alguma vantagem. É claro que se você já tiver os seus documentos e as autorizações para poder trabalhar aqui, fica muito mais fácil, né? Não tem que fazer quando a gente vem trabalhar para uma empresa aqui no Quebec, a empresa tem que fazer as etapas, né, de autorizações para o candidato poder trabalhar legalmente. Então, claro que uma pessoa que já tem as autorizações para trabalhar tem a vantagem de não precisar fazer, né, todo o processo burocrático para conseguir a permissão de trabalho, tá? Técnico mecatrônico, 10 anos de experiência, consigo aplicar com inglês intermediário. Consegue sim, não são todas as vagas que têm um nível alto de exigência de francês, tá? Então, se você vê que na vaga o seu perfil corresponde ao que eles estão pedindo, não deixe de aplicar. De toda forma, existem programas de francização aqui no Quebec que são acessíveis, né, para os trabalhadores. Existe inclusive um projeto de francização à distância para os trabalhadores brasileiros, né? Os trabalhadores começam a fazer aulas online. São aulas que são subvencionadas pelo governo antes de chegar aqui, para já poder chegar com um nível bacana, tá? Então, se o seu perfil corresponde à vaga, aplique, e a minha sugestão é sempre começar a estudar o francês o mais rápido possível, ainda mais se vir para o Quebec é um projeto, tá? Porque aqui é a língua oficial francês, vocês vão precisar não só para o trabalho, mas para a vida corrente, né? A gente faz tudo aqui em francês, a vida é sempre em francês. Então, aqui o Leto falando que vai aplicar para vaga de soldador. Aplique, porque realmente a gente tem muita necessidade. Faz alguns anos que a gente está fazendo a Missão Brasil e a vaga de soldador sempre retorna, né? Tem uma necessidade muito grande de soldadores aqui, tá? No Quebec. Ok? Tem mais perguntas aqui da área da saúde, né? Dessa vez não tem oportunidade de trabalho, mas tem oportunidade de estudos, tá? Para a área da saúde. Então, deem uma olhadinha também. Talvez valha a pena para vocês e seja um projeto aí que seja bacana, tá bom? Tem alguém me perguntando aqui se tem vaga de
maquinista, por enquanto não tem. Como eu tava falando, a última empresa que vai participar não colocou as vagas ainda, tá? Ainda não perca as esperanças, eu também não sei quais são as vagas que vão aparecer, mas dá uma olhadinha no site na semana que vem. Pode ser que mais vagas da área de manufatura sejam colocadas, tá bom? O Marco aqui falando que o Brasil está cada vez mais difícil. Eu tenho família do Brasil e eles sempre me falam cada vez mais caro, né? Então, quantas vagas tem? Nesse momento tem 10 vagas que estão na plataforma, tá? Mas, como eu tava falando, não significa que são 10 pessoas que vão ser contratadas. Pelo contrário, muitas dessas vagas vão fazer contratações de um número grande de trabalhadores, né? A vaga de soldador são 10 soldadores, a vaga de técnico de aeronave são 15 vagas, tá? Então, as empresas, elas colocam uma vaga para contratar vários profissionais, tá? Então, no total, são mais de 100 contratações que são esperadas para essa missão, tá? Então, a gente já fez outras missões entre o número de vagas, não era tão importante, mas eu sempre explico, né, a diferença entre a quantidade de vagas e a quantidade de contratações. Então, por enquanto, tem 10 vagas, vai ter mais vagas nos próximos dias, né? Ainda tem uma empresa que não colocou todas essas vagas. E para as vagas, vocês conseguem ver, as empresas colocam o número de pessoas que eles vão contratar, tá? Então, vocês não estão concorrendo para uma vaga, tá? Tem várias contratações que vão ser feitas, tá? A partir dessas vagas que foram colocadas no site, tá bom? Acabei de responder, mas são só essas vagas ou vai ter mais? Vai ter mais, tá bom? Então, dê uma olhadinha na área, no nosso site semana que vem, porque provavelmente vai ter coisa nova. Deixa eu ver aqui. Quando as chamadas abrem na Colômbia, ano que vem tem missão na Colômbia, tá? Assim que a gente tiver as datas, vocês vão ver no nosso site, no Quebec Anteta. A gente sempre publica, né, nas mídias sociais também, tá bom? Então, LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente sempre publica as datas das nossas missões, tá? Nas nossas redes sociais. É possível saber quantos candidatos por vaga? Sim, né? Então, quando vocês clicam na vaga, né? Opa! Quase perdi a pergunta aqui. Quando vocês clicam na vaga, vocês conseguem ver. Vou pegar aqui a de eletromecânico, tá? São 3, tá bom? Por exemplo, né? Se a gente voltar aqui, vou dar uma olhada. Deixa eu pegar outra vaga. De caldeiro, são 10. Tá? Então, quando vocês clicam na vaga, ali em cima, vocês vão ver que tem, além do salário, né, das horas e do código CNP, tem também o número de vagas, ok? Que vocês têm, que estão abertas, tá? Tem opções de entrevista online? Não. Quando a gente faz as missões presenciais no Brasil, as entrevistas sempre são presenciais, tá? Depois da primeira entrevista, pode ser que a empresa convoque vocês para outras etapas, né? Para um teste online, para uma segunda conversa online, tá? Mas quem quer participar tem que estar disponível para se deslocar até São Paulo, tá? O endereço para as entrevistas vai ser divulgado, né? Para os candidatos convocados, tá? Mas a missão é presencial, então tem que estar disponível para poder fazer as entrevistas presencialmente, tá bom? Esse valor dos estudos a gente paga à vista. Vitor, sim, né? Então, quando vocês são aceitos para o curso, vocês vão pagar o valor da admissão, né? E antes de vocês chegarem para estudar, vocês pagam o valor anual, tá? E para comprovação do visto de estudos, vocês têm que ter esse valor na conta, né? Então, quando a gente estiver aí em São Paulo, tem um advogado de imigração que vai vir com a gente vai ter palestras para explicar direitinho para vocês como que funciona, tá? A comprovação para os vistos, mas vocês pagam o valor anual para o estabelecimento de ensino, tá bom? Então, não é à vista o programa todo, mas vocês têm que pagar as taxas anuais para o estabelecimento, tá? Após a entrevista, o candidato passando o processo até a contratação leva quanto tempo? Bom, o processo de seleção de cada empresa pode variar um pouco, né? Então, pode ser que a empresa algumas empresas tenham mais etapas que outras, tá? Então, isso depende muito da empresa, pode ser alguns dias, algumas semanas. Depois vem a etapa do visto, né? Da permissão de trabalho. A permissão de trabalho são várias etapas, então a primeira etapa é a empresa que dá entrada, né? Ela vai dar entrada no que a gente chama de EIMT, o estudo de impacto no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo no certificado de aceitação do Quebec. São 2 documentos que são pedidos ao mesmo tempo, demora mais ou menos uns 5 meses.
Sendo emitido esses 2 documentos, aí o candidato vai poder fazer o pedido de permissão de trabalho, tá? Que pode demorar aí, varia muito no site da IRCC, que é o Ministério da Imigração no nível federal, tem os prazos. Para o Brasil, normalmente a gente fala entre 6 e 10 meses, podendo ir até 12 meses, tá? Lembrando que é o tempo aí que vocês têm para se organizar, né? Imagino que vocês não vão pegar a mala, sair correndo, né? Largar tudo aí para trás. Normalmente vocês vêm para trabalhar ou para estudar, são programas que duram alguns anos, né? Para trabalho, normalmente são permissões de trabalho de 2, 3 anos. Então, é o tempo que vocês têm para se organizar aí, quem tem filho para terminar o ano escolar, né? Prevê de chegar aqui no começo do ano escolar, por exemplo, das crianças. Então, entre 6 e 12 meses o processo para vocês poderem chegar, tá? Para quem vem para os estudos, tem que se programar para poder tirar a permissão para chegar aqui na época que o curso começa. Normalmente os cursos começam aqui no mês de agosto ou de setembro, tá bom? O ano letivo aqui começa em agosto ou em setembro, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual mais? A chance de abrirem novas vagas, sim, vai ter novas vagas, eu já prometi. Então, deem uma olhada, tá? Ainda não são todas as vagas que foram colocadas no site, tá bom? Deixa eu ver aqui, perguntas que eu ainda não... Processo intermediário para entrevista ou para estar com processo intermediário até chegar no Quebec? Depende muito da empresa, Luiz, tá? Então, como eu tava falando um pouquinho antes, né? Tem intérprete que tá previsto. Então, se você não tá ainda com francês super bacana, vai estudando, vai se preparando, tá? O ideal, claro, é vocês chegarem aqui no Quebec com o francês o mais avançado possível para vocês terem um nível bacana de autonomia, né? Vocês conseguirem se virar. Porque tem muita burocracia quando a gente muda de país. Vocês vão ter que tirar o CPF daqui. A permissão para dirigir, né? Então, tudo isso vocês só conseguem quando vocês estão com um francês bacana, tá? Não deixe de postular porque o seu francês ainda não tá aí no intermediário, né? Porque, de novo, a gente vai ter intérpretes na missão. Monte um perfil aí super bacana, lembrando que o perfil tem que ser em francês para vocês serem chamados, tá? É diferente para a área de estudos, né? Para estudos vocês já tem que ter um nível bacana, porque senão vocês não conseguem, tá? Vocês não conseguem acompanhar as aulas aqui, mas para trabalho existe mais flexibilidade, sobretudo na área de manufatura, tá? As empresas são mais flexíveis com os trabalhadores brasileiros, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se as vagas são só para Quebec, sim. Todas as vagas são para a província de Quebec, tá? A organização da missão é da Quebec Internacional, junto com a Drummond Economique, que representa o centro ali do Quebec. Então, todas as vagas são para a província de Quebec. Sou brasileiro, moro no Brasil, mas a minha formação eletrotécnica é na Alemanha. Pode aplicar? Claro que pode aplicar, não tem problema nenhum, tá? A empresa vai analisar aí a sua formação para ver se ela é pertinente, mas isso não te impede de aplicar. Pelo contrário, quem tem diplomas, né, de outros países pode aplicar tranquilamente, tá? As vagas de engenheiro têm que ter diploma canadense de forma alguma, tá? Eles estão realmente procurando profissionais brasileiros, né? Claro que para as vagas de engenharia pode ter aí etapas de validação de diploma para vocês terem o título de engenheiro, tá? Mas isso não é um empecilho, tá? Eles estão procurando profissionais brasileiros, então aí você com seu diploma de engenharia postule, tá bom? Construção, marcenaria não são, tá? Não são áreas que estão visadas aí para essa missão. Lembrando que é só a área de aeronáutica e a área de manufatura, tá? Tem alguma chance de entrar vagas de tecnologia? Não, para essa missão não tem empresa na área de TI, tá bom? Ano passado eu estive na Bahia, sim, eu estive na Bahia em dezembro. Quem me encontrou aí na Bahia, a gente fez uma edição, né, de uma missão manufatureira em Camaçari, foi super bacana, tá? A gente não tem previsão para repetir a missão na Bahia, né? São Paulo sempre é muito mais fácil para os candidatos. A gente viu que tem mais gente que acaba se deslocando para São Paulo do que para Salvador, né? Então, por isso que a gente retomou as nossas missões em São Paulo, acaba tendo mais opção de transporte para quem não é do estado, né? Aqui, mais uma pergunta da missão da Bahia. Por enquanto não tem outra previsão, a gente vai continuar fazendo as iniciativas, tá? Em São Paulo.
ok? Pergunta sobre cônjuge, muito boa essa pergunta, porque as leis mudaram recentemente, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem, seja para parte de estudo ou de trabalho, no site da RCC, que é o Ministério da Imigração no nível federal, vocês conseguem consultar quais são as profissões, tá? Que dão acesso à permissão de trabalho aberta para o cônjuge e quais são os cursos que dão acesso à permissão de trabalho aberta para o cônjuge, tá? Eu não consigo falar para vocês um por um, porque realmente está super específico, né? Então, o que eu aconselho, vocês viram uma vaga que interessa a vocês, vocês têm família, querem ver se a família consegue vir? Deem uma olhada no site da RCC, vocês procuram lá por permis pour le conjoint, né? Então, permissão para o cônjuge, e vocês conseguem ver quais são as vagas e quais são as oportunidades de estudo que dão acesso, tá? À permissão para a família, porque as leis mudaram bastante. Quem tem acompanhado, né? Teve bastante mudança. Então, sempre consultem para vocês saberem, para não ter surpresa depois. São perguntas que vocês podem fazer para a empresa também, se vocês não tiverem certeza, né, da pesquisa de vocês, tá? Nos dias da missão a gente vai estar aí também para poder responder esse tipo de pergunta, a gente vai conseguir verificar com vocês, tá bom? Mas com o número do código CNP, porque eu tava falando super importante o número do código CNP, vocês conseguem já ver, né, se é uma vaga que é elegível, né, para vir com o cônjuge com permissão de trabalho. O cônjuge pode vir como visitante, claro, né, mas com permissão de trabalho tem uma lista, né, de profissões que dão acesso, e a mesma coisa para os estudos, tá? Então tem também uma lista de cursos, né, de formações que dão acesso aí à permissão de trabalho pro cônjuge do estudante, da estudante, tá? Deixa eu dar uma olhada. Se o recrutamento é só presencial em São Paulo, sim, as entrevistas são somente presencial na cidade de São Paulo, né? Então, quem quiser participar tem que estar aí disponível, tem que estar disposto a ir para a cidade de São Paulo para poder fazer a entrevista. Como faz para se candidatar? A única forma de se candidatar é realmente no site Quebec en Tête, Quebec na cabeça, é o nome do perfil que eu tô usando aqui para live, tá? É gratuito para poder criar o perfil, gratuito para poder postular. Lembrando que o perfil de vocês tem que estar em francês, tá? No nosso canal do YouTube, no Quebec en Tête, existe um videozinho que explica a vocês como criar o perfil etapa por etapa, né? Quem tiver dúvida, o vídeo está em português, vocês vão reconhecer minha voz e vocês conseguem aí ver etapa por etapa, né? Como que cria o perfil em francês, um perfil forte, tem que criar um perfil bacana aí para vocês realmente se destacarem, tá bom? Deixa eu ver aqui, a área de aviação e trens. Aviação tem, trens não, tá bom? Mas vai dar uma olhadinha lá nas vagas. A área de aviação está presente, tá? Nessa missão de recrutamento. Para quem chegou atrasado, a live vai ficar gravada. Torçam por mim para eu conseguir deixar a live aqui no perfil. Mas normalmente as nossas lives ficam gravadas, tá? Então vocês conseguem assistir depois se tiverem dúvidas. E a gente vai publicar logo em breve as datas das próximas, né? Vou fazer mais lives dessa vez. Eu sei que tem bastante pergunta, teve muita mudança, né, recentemente. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de lives para eu poder conseguir responder aí as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu falo inglês fluente, mas tenho zero conhecimento em francês, isso é um problema. A longo termo, né, claro que é um problema, porque se você quer morar aqui no Quebec, a língua é o francês, tá? O que eu te aconselho é começar a aprender, principalmente se o teu projeto é vir para Quebec, né? Num primeiro momento, quando tem o recrutamento para o Brasil, as empresas são muito mais flexíveis quanto ao nível de francês. Então, a gente já viu vários candidatos, eu vi alguém comentando aqui que foi recrutado, obrigada pelo depoimento, né? Então, o pessoal falando, já fui recrutado, né? Então funciona. Claro que para algumas vagas exige um nível, né? Para os programas de estudos tem que estar com um nível bacana de francês para poder acompanhar as aulas, tá? Mas para as vagas de trabalho, as empresas são mais flexíveis, tem intérprete que está previsto, né? Para os 2 dias de entrevista. Então não é um problema a curto prazo, mas se você quer vir para o Quebec, claro, o francês é a língua oficial. Tem que falar, tem que começar a aprender, tá? Para isso não prejudicar a sua adaptação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sobre os setores, né? Mais uma vez, só tem 2 setores, né? Para as vagas de trabalho desse ano, que é o setor aeronáutico e o setor de manufatura, tá bom? E, de novo, vai ter, tá? Mais vagas que vão ser colocadas. Vocês conhecem a Talent Montreal? Sim, a Talent Montreal, na verdade, é o site da Montreal Internacional, né? Então, aqui no Quebec,
São várias agências de desenvolvimento econômico que acompanham as empresas e os estabelecimentos de ensino. Então, a Quebec Internacional cuida da área de capital nacional e os arredores. Tem a Drummond Economique, que é centro do Quebec, então nós estamos fazendo essa missão juntos dessa vez. E tem a Montreal Internacional, que fica em Montreal, né? Nós temos uma missão na França, por exemplo, que vai ser feita em novembro, e as 3 agências estão participando. Então, a Montreal Internacional é o equivalente, né, da agência da Quebec Internacional, mas na região de Montreal. O Quebec é muito grande, então nós nos dividimos por regiões administrativas, tá? Então, o site é verdadeiro da Talent Montreal, tem vaga lá também, tá? Então, vocês podem dar uma olhada também. A gente trabalha direto com a Montreal Internacional, eles são tão sérios quanto a gente, tá bom? Para as vagas de engenheiro, precisa de diploma já validado no Canadá? Não, tá? As empresas sabem que vocês, grande parte dos candidatos que vão participar ainda não fizeram um processo de validação. Isso são etapas que, inclusive, as empresas podem orientar e ajudar vocês, tá? Nesse processo, é um processo, né, de meses, tem custos. Então, vocês podem validar todas essas etapas com as empresas, mas não se preocupem, não precisa já estar com o diploma validado para poder participar dessa iniciativa de recrutamento, tá bom? Se já está aberto assim desde segunda-feira, desde o dia 11 de agosto, as vagas já estão publicadas, os setores de estudo já foram publicados, né, as ofertas de estudos, então vocês podem aplicar. Tem alguém perguntando aqui, setor administrativo, eu vi que ela já viu 2 vezes, para as vagas de trabalho não. Vamos dar uma olhada aqui nos programas de estudo. Já te falo se tem algo para a área. Vamos ver aqui. Se tem alguma coisa na área administrativa. Já te falo, deixa meu site aqui abrir. Tem bastante engenharia esse ano. Então, a gente tem estatística, informática, tem atuária, bastante engenharia, matemática, estatística de novo, informática, educação infantil, tecnologia mineral, tá? Dá uma olhadinha nos programas de estudo, talvez tenha alguma coisa que seja pertinente aí para você, bastante ofertas de mestrado e de doutorado, que inclusive exigem o inglês, tá? Então, quem tá com inglês bacana e tem um projeto aí de estudo aqui no Quebec, pode ser aí uma via de concretizar esse projeto, tá bom? Recrutamento acontece uma vez por ano no Brasil, como que funciona? Sim, normalmente é uma vez por ano, né? Ano passado a gente acabou fazendo 2 missões, uma em São Paulo, uma na Bahia. O que vai ditar um pouco o ritmo das missões é realmente as necessidades das empresas, né? Então nós fazemos missões para responder a essa necessidade das empresas de recrutar, tá? Candidatos. Então, para o Brasil esse ano a gente mudou o mês, né? A gente vai fazer em outubro, tá? E provavelmente a próxima será ano que vem. A partir de quando são as convocações? Muito boa pergunta. A partir do dia 30 de setembro, tá? Vocês vão receber um e-mail da equipe da Quebec Entente, da Quebec Internacional, tá? Muito cuidado com fraudes, infelizmente tem acontecido muito, tá? É gratuito para participar, é gratuito para confirmar a entrevista, tá bom? Então vocês vão receber um e-mail e vocês vão poder escolher o dia da entrevista, né? 18 ou 19 de outubro, e escolher o horário. Então, quanto mais rápido vocês confirmarem, mais opções de dia e horário vocês vão ter, tá? Para as vagas de nível técnico, né, para as vagas, por exemplo, como soldador, tem teste técnico que serão realizados na segunda-feira. Então, quem está postulando para as vagas, né, principalmente na área de manufatura, tem que se planejar para fazer os testes. São etapas obrigatórias, porque é assim que a empresa valida, né, se vocês sabem realmente soldar, por exemplo. Então, para as vagas de nível técnico, é muito importante estar disponível, tá, para os testes técnicos, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais que eu não... Sobre os preços das formações, alguém me perguntando aqui, o mestrado varia de um curso para outro, mas quando você clica nas opções de mestrado, na plataforma você consegue ver, né, quais são os frais escolar que tem, então quais são os valores, tá, para os estudantes internacionais por ano do programa, tá? Não existe um preço global, o preço é realmente por programa. Então, você vê um mestrado que te interessa, clica nele e você consegue ver qual que é o valor anual, tá bom? Acho que eu fiz aqui, respondi bastante das perguntas, tá? E a gente vai fazer mais lives. Acho que eu respondi grande parte aqui das perguntas. Para quem chegou um pouquinho atrasado, a live vai ficar gravada,
tá? Semana que vem tem mais live, então se por um acaso eu não conseguir responder a pergunta de vocês hoje, tá? Vão ter mais lives pra gente poder conversar. Às vezes surgem assuntos aí diferentes, né? E a gente acaba falando um pouquinho mais de detalhes que às vezes eu não falei hoje, tá? Obrigada a todo mundo que participou. Lembrando, vocês têm até o dia 22 de setembro para criar o perfil na Quebec Cantata e postular para as vagas de trabalho e para as oportunidades de estudo, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo e a gente volta aí na semana que vem para conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia, espero ter respondido aí grande parte das perguntas de vocês e vou tentar deixar a live gravada. Obrigada, um bom dia a todo mundo.